Filemão, capítulo 1, do 8 ao 20. Filemão, capítulo 1, do 8 ao 20. A Escritura diz o seguinte: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe nossa reunião de oração e doutrina. Te rogar também, Pai, que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de fazermos o que é correto diante de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos? Vamos ficar de pé, pegar as pastinhas. Salmo 15, página 13. Salmo 15, página 13. Salmo 15, página 13. Quem vai morar, Senhor, no teu santo lar? Quem há de residir nesse doce lar? Quem vive em retidão e a justiça faz, e com a boca diz, palavra verás. Não peca ao falar, nem faz mal a outrem. Contra o vizinho não lança injúria má. Rejeita o homem vil, honra ao que teme a Deus, jura e não volta atrás, prejuízo tem. O seu dinheiro não presta-se a usura, nenhum suborno quer para incriminar. Quem deste modo faz, sempre seguro vai, instável não será, firme viverá. Amém, irmãos? Poder sentar? A gente vai trabalhar, irmãos, essa tese. Estão vendo aí, né? Qual deve ser o procedimento de um cristão quando ele é prejudicado? Tá? Qual deve ser o procedimento de um cristão quando ele é prejudicado? Então, irmãos, o contexto histórico da carta: Filemão era um cristão abastado que conheceu a Jesus Cristo por meio de Paulo. Na sua casa se reunia, de acordo com Colossenses 4:9, uma igreja
Filemão morava em Colossos. Vamos dar uma olhadinha lá em Colossenses 4:9, né? Para a gente averiguar. Colossenses 4:9. Colossenses 4:9. A Escritura diz o seguinte: em sua companhia vos envia Onésimo, fiel amado irmão, que é do vosso meio, ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Certo? Saulo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marco, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhe-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos incircuncisos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido meu lenitivo. Saulo Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo. Servo de Cristo. Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E lhe dele dou testemunho de que por muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Herápolis. Sauda-vos Lucas, médico amado, e também Demas. Saudar os irmãos de Laodiceia, a Ninfa, a igreja que ele hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai que ela também seja lida aos laodicenses, e dos que de Laodiceia leide igualmente perante vós. Também dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então, meus irmãos, o seu escravo Onésimo, o escravo de Filemão, tinha fugido. Se fosse pego novamente e devolvido ao seu senhor, teria de contar com punição severa. Isso poderia significar tanto chicotada quanto a crucificação. O dono tinha liberdade para escolher a forma do castigo, pois, de acordo com a opinião das pessoas na antiguidade, um escravo não era agente, mas um objeto pelo qual se tinha pago uma quantia em dinheiro. Em Roma, se um escravo fugisse e sendo encontrado, provavelmente seria marcado na testa com um F para fugitivos, e se roubasse alguma propriedade de seu senhor, provavelmente seria condenado à morte, de acordo com a lei romana, para escravos e submissos. Onésimo passou a crer em Jesus Cristo por meio do apóstolo Paulo, e precisava agora sofrer as consequências de ter transgredido a lei. Paulo não fica com ele, mas o envia de volta ao seu dono, que é Filemão. Lembrando, no entanto, de que o seu escravo agora também é o seu irmão em Jesus. O escravo e o senhor pertencem um ao outro, por meio de Jesus Cristo. Gálatas 3:28. Por isso, Filemão já não pode agir com Onésimo conforme prevê o direito romano. No mínimo, precisa recebê-lo como irmão e membro da igreja, que se reúne na sua casa. Melhor mesmo seria libertá-lo e colocá-lo à disposição de Paulo como seu colaborador. Bom, irmãos, então, será que as Escrituras estabelecem procedimentos que o cristão deva fazer? Sim, irmãos. Então a gente vai estar vendo aqui o que a Escritura diz. Os irmãos entenderam, né? Paulo escreve essa carta. Paulo estava preso. Paulo escreve essa carta a Filemão. Filemão era o dono do escravo chamado Onésimo. E essa carta fora motivada porque Onésimo foge de Filemão. E Onésimo recebe a Cristo através da pregação de Paulo. E além de receber a Cristo através da pregação de Paulo, Onésimo se torna extremamente útil a Paulo. Só que Paulo envia Onésimo de volta a Filemão. Certo? E é nesse diálogo aqui que a gente viu, do 8 ao 20, que Paulo vai dizer para Onésimo, para Filemão melhor dizendo, o seguinte: olha, se Onésimo te deu algum prejuízo, se ele fez alguma coisa, põe na minha conta. Então, irmãos, o que eu quero trabalhar com os irmãos é justamente isso hoje, ó. Será que as Escrituras estabelecem procedimentos que o cristão deva fazer? Quando? Quando ele é prejudicado? Será que a gente tem exemplo, né? Filemão foi prejudicado, mas Paulo instrui ele. Aí vê só, primeiro procedimento: fazer o que as Escrituras ordenam com amor. Versos de 8 a 10. Vamos ver novamente os versos de 8 a 10. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.
Então, olha só, qual a razão de Paulo dizer isso para Filemão? Porque Paulo diz, faz o que as Escrituras ordenam com amor. Não é? O que era correto fazer em tal situação? Punir. O direito romano assegurava isso. Punir. Todavia, Onésimo era irmão no Senhor, e esta nova situação muda tudo. Tá? Tornando-se motivo para tratamento diferenciado, é óbvio que com isso não há uma licença para que os santos façam erro. Quando há arrependimento, deve haver perdão. Se não há arrependimento, não há perdão. Lucas 17:3. Só que Onésimo estava arrependido, e Onésimo aceitou voltar para Filemão. Então, Paulo, baseando-se nisso, Paulo vai argumentar com Filemão da seguinte forma: o que é que você tem que fazer? Fazer aquilo que o direito romano diz? Ou fazer aquilo que a Escritura diz, já que ele é irmão em Cristo? Não é? E o próprio texto, como a gente viu aqui, o próprio texto lá de Gálatas e de outras passagens, falam de que em Cristo não há mais escravo nem livre. Entendeu? Então, qual era a situação agora de Onésimo em relação a Filemão? Seria tratado como escravo? Filemão estava no seu direito. Mas a questão é, será que era o correto a fazer? Será? Não é? Então, olha só, Paulo fala sobre o que deve mover nossas ações: amor. Agora, esse amor aqui não é aquele amor piegas, entendeu? Não é aquele amor sentimento. Mas não é amor filantrópico. Isso. Mas é o quê? Mas é um amor, um amor mandamento. Um amor que fala que nós devemos tratar de forma diferenciada o irmão quando ele se arrepende. Que é importante que a gente perceba, irmãos, que Onésimo se arrependeu do que fez. E a maior prova que Onésimo se arrependeu do que fez é ele acatar a decisão de Paulo de ser enviado para Filemão. Entendeu? Porque observa, volto a dizer, se Filemão quisesse exercer o seu direito romano, Onésimo poderia até ser crucificado. Compreende? Então observa, como é que a gente sabe que Onésimo se arrependeu de fato e verdade? Quando ele acata a instrução de Paulo de retornar. Certo? Agora você, Paulo fala sobre o que deve mover nossas ações: amor. Então a lógica de Paulo é: Filemão, Onésimo se arrependeu. Se Onésimo se arrependeu, Filemão, trata ele com amor. As Escrituras nos falam, irmão, sobre um caminho sobremodo excelente, e este caminho é o amor. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Não é? As Escrituras também nos informam que o amor cobre. 1 Pedro 4,8 diz o seguinte, vamos ver lá 1 Pedro 4,8, irmãos. Eu pensei que tinha posto aqui a referência, mas não. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Agora eu volto a dizer, irmãos, esse pressuposto de fazer o correto só é se houver de fato e de verdade arrependimento. Tá? Então observa, como houve arrependimento de fato e de verdade, Paulo está em cima desse princípio aqui. O sentido em que o amor cobre os pecados vai além da prevenção do pecado. A palavra cobrir, em outros versículos, claramente envolve o perdão. Davi disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, de 1 a 4. E Tiago explica bem o nosso papel em ajudar o irmão que cai no pecado. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago 5, 19 a 20. Então a grande questão é, Paulo está dizendo: Filemão, recebe Onésimo com amor, até porque ele está arrependido de fato e de verdade. Tá? Então, irmãos, outro procedimento, né, que Paulo vai trabalhar aqui, que nós devemos fazer quando nós somos prejudicados. Agora eu volto a dizer, irmão, eu vou bater muito nisso.
O texto do Evangelho que trata de perdoar teu irmão, se teu irmão pecar contra ti, a Escritura diz, vai, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Essas etapas não podem ser queimadas. Entende? Então observa, só pode haver perdão depois da repreensão. Só pode haver perdão depois de você ter a convicção e certeza que ele se arrependeu. E a gente volta a trabalhar aquela temática que a gente já trabalhou aqui na igreja. Como é que se sabe que alguém se arrependeu? Se não for pelos frutos de arrependimento. E observa, por queimar essa etapa, muita gente aí, que se chama, que se identifica cristã, tem sofrido grandes decepções. Porque o cara pega e diz, eu pequei, me perdoa aí. Aí o irmão, desobedecendo as etapas que o Senhor Jesus instituiu, vai e perdoa, ou seja, vai e começa a tratar aquela pessoa como se ela nunca tivesse feito nada. Só que aquela pessoa não se arrependeu. E pelo fato dela não ter se arrependido, ela vai praticar novamente o erro. E agora com requinte de crueldade, com requinte de gravidade maior do que o anterior. Volto a dizer, esse procedimento aqui de receber com amor, entendeu? No caso de Filemão receber Onésimo com amor, existia porque Onésimo de fato e de verdade se arrependeu, tá? Se arrependeu, tá bom? E o arrependimento dele é característico pela aceitação dele voltar novamente para o seu Senhor. Aí vê só, o segundo procedimento que Paulo nos ensina aqui, que a gente vê aqui, é compaixão. O cara se arrependeu e agora Paulo pede para que Filemão tenha compaixão de Onésimo. Vamos ver, irmão, dos 11 até o 16. Aí Paulo continua argumentando. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Isso é bem interessante, porque observa, Paulo diz, ele enquanto não convertido, ele enquanto ímpio, ele não prestava não. E a maior prova disso foi o que ele fez. Mas agora, depois de crente no Senhor Jesus, ele é útil, Filemão. E eu posso asseverar isso, que ele é útil a mim e será a ti. E será a ti. Por isso que trata ele com compaixão. E é interessante, irmãos, que quando há o verdadeiro perdão, entendeu? Aquela pessoa que está arrependida de fato e de verdade, ela se torna útil, ela se torna agora uma pessoa que ela quer redimir o erro dela, que ela quer redimir aquilo que ela fez de equivocado. Entende, irmão? Então a questão toda é essa. Observa, ele antes te foi inútil, agora porém é útil a ti e a mim. E é interessante que Paulo ele tem a mesma atitude assim de Davi, né? Porque o que ele fala é pelas experiências que ele teve. A mesma coisa que Davi, né? Por quê? Paulo vê tudo aí ele. Quem era ele antes? Perseguia quem? Isso é a igreja de Cristo. Entendeu? Aí hoje ele tem toda essa bagagem lá atrás que ele olha do que Cristo fez com ele. Verdade. Aí observa aí o 12, Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Aí observa que Paulo vai dizer, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O que eu acho interessante, irmão, nessa passagem aqui, deixa eu usar essa palavra, é esse hiperdimensionamento que Paulo faz de Onésimo. Entendeu? Paulo pega Onésimo e põe Onésimo lá em cima mesmo, sabe? E põe Onésimo lá em cima mesmo. Diz, ele me é útil, eu queria conservá-lo comigo, mas eu te devolvo a ti, porque eu não quero fazer nada que você não concorde. Agora, Paulo diz, não receba ele como escravo,
recebe ele como um irmão, aí ele vai dizer caríssimo, especialmente de mim. Olha como Paulo está tratando Onésimo. Agora, é óbvio também que esse hiperdimensionamento que Paulo está dando de Onésimo, ele não é à toa. Porque se fosse à toa, Paulo estaria sendo fingido. Isso quer dizer o quê? Que a conversão fora tamanha, foi tão impactante na vida de Onésimo, entendeu? Que Onésimo passou totalmente a servir Paulo, que Paulo, em uma atitude de reconhecimento, reconhece tudo isso que Onésimo é. Entendeu? Então observe, irmãos, Paulo baseia sua compaixão na utilidade de Onésimo, tanto para Filemão quanto agora para Paulo. Observa que a compaixão fora gerada por uma mudança ocorrida em Onésimo. Paulo agora tem compaixão. Aí Vitor volta para aquilo. Por exemplo, como é que eu posso ter compaixão de um irmão que de fato, de verdade, não é arrependido? Como é que eu posso ter compaixão de uma pessoa que não manifesta fruto de arrependimento, que continua manifestando esperteza da carne? É complicado, irmão. Mas quando uma pessoa se arrepende de fato e de verdade, quando ela se converte de fato e de verdade, quando ela é transformada pelo poder do Espírito Santo de fato e de verdade, entendeu? Se é mais fácil demonstrar compaixão para ela na sua necessidade, na sua situação. E observa, a mudança gerada em Onésimo fora tamanha que Paulo demonstra compaixão por ele. Paulo identificou ele como irmão caríssimo. A compaixão de Paulo por Onésimo fora tanta que ele identifica-o como sendo seu próprio coração, não é? Observa, aí eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Vê só a identificação que Paulo teve com Onésimo. Esse sentimento que Paulo nutria por Onésimo era justificado pelas suas atitudes, volto a dizer. Esse hiperdimensionamento de Paulo aqui não é um hiperdimensionamento mentiroso e hipócrita, mas é o hiperdimensionamento que é gerado por alguém quando muda de fato e de verdade. Paulo identifica na fuga de Onésimo a providência de Deus. Isso é interessante, né? Porque observa aqui, veja só o verso 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Certo? E Paulo instrui Filemão como Onésimo deve ser tratado quando voltasse. Não como escravo, verso 16, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de ti e como a razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Eu fico imaginando, irmão, Filemão recebendo essa carta, entendeu? Como ele recebe essa carta e diz, aí é complicado, né? Como é que eu vou tratar Onésimo? Não é? Mas é interessante que Paulo, ele só escreve essa carta para Filemão, porque ele sabe qual vai ser a atitude de Filemão. Sim. Ele conhece Filemão. E outra coisa também, Xavier, bem posto isso, e também pelo fato de Paulo ver de fato e de verdade, aí é isso que eu volto a dizer. A pergunta é, por que Paulo está dizendo tudo isso de um escravo que é fugitivo? Para quê? Mentir? O que é que Paulo ia ganhar mentindo? O que é que Onésimo poderia dar a Paulo para Paulo mentir em seu favor? Nada. Onésimo era um escravo fugitivo. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo vê os frutos de arrependimento. Uma observação, pastor. Essa Paulo escreve, ele está na prisão. Isso. Recorde, ele não mais saiu, né? Não saiu. O céu ainda, né? Saiu. Essa daqui é de Atos, 28. Concluindo com a que era... Aquela de 2 Timóteo. Certo. Ele já ia colocar na questão de, se ele estivesse preso e não fosse mais sair da prisão, ele estaria preocupado de fato com o Onésimo, né? Ele como escravo ia ser fora, né? Era mais seguro para ele retornar para o antigo dono. Então, vê só. Paulo sabe do caráter de Filemão, como você me observou, Xavier, que ele obedeceria às suas instruções. Paulo sabe disso, entendeu? Então, vê só, irmãos, o que é que a gente pode aprender disso aqui? Ser cristão nunca foi fácil, exige desprendimento do nosso orgulho. Ser cristão exige que tenhamos nossos pensamentos cativos em Cristo, pois só quem tem os pensamentos cativos a Ele pode fazer a sua vontade.
Compaixão é vista em atos e não em discursos vazios e hipócritas. E compaixão se manifesta em atos nobres que provêm de um coração que não nutre mágoa. Tá? Então observa, é tudo essa questão aqui da compaixão. Vamos lá para o nosso terceiro procedimento, não é? Vamos lá, só para recapitular aqui. Primeiro procedimento, fazer o que a Escritura ordena com amor. Segundo procedimento, ter compaixão. E o terceiro procedimento, ter procedimento nobre. Veja o verso 17 a 21. Paulo continua dizendo: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. Vê mesmo? Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Onésimo, é isso que eu quero bater, irmão. O arrependimento de Onésimo, o fruto do arrependimento de Onésimo é tamanho que gera toda essa argumentação de Paulo em favor dele para Filemão. Entendeu? Agora, voltando lá para a nossa tese, né? Do nosso sermão, estudo, não é? Qual deve ser o procedimento de um cristão quando ele é prejudicado? Deve ser esse. Agora, deve ser esse para quem? Para quem de fato e de verdade se arrependeu. Entendeu? Porque se não há arrependimento, meu amigo, você não pode ter essa postura. Volto a dizer, se não houvesse arrependimento de Onésimo, Paulo jamais escreveria desse jeito para Filemão. Se Onésimo ainda continuar sendo um escravo fujão, entendeu? E se ele é fujão, provavelmente ele também roubou Filemão quando ele fugiu, entendeu? Então, por que Paulo está mandando fazer isso? Fazer o que a Escritura ordena com amor, ter compaixão, ter procedimento nobre, porque há mudança de fato e de verdade. Aí vê só, irmãos, Paulo tem um tratamento com Onésimo que o valoriza de tal forma que isto impacta tanto a ele quanto a Filemão, não é? Observa aí o 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A mim mesmo. Eu volto a dizer, Paulo jamais iria falar isso de uma pessoa que não fosse regenerada e nem que demonstrasse de fato de verdade fruto de arrependimento. Entendeu? Paulo se identifica tanto com Onésimo que ele tem essa espantosa disposição. Veja o enfoque que Paulo diz: eu o pagarei. Observa aí, irmãos, no verso 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Observe isso aí. Paulo fala que tal comportamento de Filemão o reanimaria em Cristo, não é? Aí Paulo vai dizer, sim, desculpa, 19: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Tendo esse procedimento com Onésimo, Paulo diz que isso aí significaria ter seu coração reanimado. E Paulo sabe do caráter de Filemão, que ele obedeceria às suas instruções. Só que aí tem Paulo faz toda essa argumentação para Filemão. Aí, tudo bem, Filemão aceita. Se ele for regenerado. E se ele não for? Aí, nessa situação, Deus mostra pelas atitudes, pelos frutos, quem realmente é regenerado ou não. Sim. Porque, vamos lá que Filemão não seja. Ou não fosse, né? Não fosse. Entendeu? Se não fosse, né? Que ele era, Ele não né? ia aceitar. Sim. Ou iria aceitar, mas iria tratar o Onésimo como um escravo. E a maior prova que é regenerado, que recebe-o, tratando como irmão, a maior prova que aquilo que aconteceu com Onésimo foi regeneração de fato e de verdade, que Paulo tem toda essa argumentação e Paulo tem toda a identificação.
Agora eu volto a dizer aquilo que eu sempre falo, e volto ao que eu estou dizendo aqui no nosso sermão estudo. Se não tem fruto de arrependimento, meu irmão, é loucura se tratar alguém que não se arrependeu como se a pessoa tivesse arrependido. Você vai quebrar a cara. Porque é queimar etapas. Porque a pergunta é, por que Paulo está se expondo de tal sorte? Você já imaginou se Onésimo não fosse convertido? Como é que toda essa argumentação de Paulo iria cair por terra? Já imaginou? Aí o perdão, irmão, deve ser exercido obedecendo os critérios exigidos nas Escrituras. Antes de haver o perdão, deve haver a repreensão. E sendo vistos os frutos de arrependimento, deve haver o perdão. O procedimento é esse que a palavra de Deus estabelece. Do contrário, não deve haver perdão, pois não houve arrependimento. Essa que o senhor fala, né? Aquelas 3 etapas, né? Sim. A disciplina, a lapada, o arrependimento e o fruto é arrependimento. Verdade. Perdão pressupõe que quem pecou quer agora fazer o correto. Perdão pressupõe isso. Se isto não é verificado, nunca houve arrependimento. E sem o tal, como haverá perdão? É porque eu já ia ensinar daí afora que o cara erra com você, o cara, me perdoa, irmão. Aí você vai e perdoa sem verificar se ele é o arrependimento ou não. Vai quebrar a cara. O perdão restaura a dignidade da pessoa humana. O perdão é algo que necessitamos, pois precisamos ter nossa dignidade restaurada. Onésimo não teve a dignidade dele restaurada. Filemão também teve. O que perdoa também é beneficiado por um sentimento que agora ocupa o lugar que era habitado pelo rancor, ou seja, um sentimento que manifesta nobreza, se dá uma nova chance a quem errou. Peçamos graças a Deus para sermos capazes de fazer isto, pois só dependendo de sua graça poderemos perdoar os homens. Mas volto a dizer, se eles se perdoarem, se eles se arrependerem de fato e de verdade, irmãos. Até porque se não houver, por exemplo, eu sou uma general, então eu não perdoando, o que vai acontecer? Eu estou me distanciando de Deus. Porque o que a Escritura fala? Deus perdoa a gente. E a gente segue que exemplo? De Cristo. Verdade. Então, se a gente não perdoa, a gente fica mais distante. Por quê? Porque o que vai existir dentro da gente? O rancor, a mágoa. Isso aí vai deixar você distante de quem? E eu volto a dizer, são as etapas, não é? Nós devemos perdoar? Sim. Lógico que sim. Agora, perdoar quem? A quem se arrepende. Entendeu? A quem se arrepende. Thomas A. Kempis disse: que te aproveita discutir sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim a essa mesma Trindade? Na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro se tinha a contrição dentro de minha alma a saber defini-la. Se soubesse de qual toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Também falou, bem sabes desculpar e cobrir tuas faltas, e não queres aceitar as desculpas dos outros. Mas justos fora que te acusasse a ti e excusasse a teu irmão. Suporta os outros, se queres que te suportem a ti. Nota quão longe estás ainda da verdadeira caridade e humildade, que não sabe irar-se ou indignar-se senão contra si próprio. Não é grande coisa conviver com homens bons e mansos, porque isso naturalmente agrada a todos. E cada um gosta de viver em paz e ama os que são do seu parecer. Viver, porém, em paz com pessoas ásperas, perversas e mal educadas que nos contrariam é grande graça e ação louvável e varonil. Agora, isso de fato é verdade, é graça de Deus, viver com quem é difícil de viver. Agora, eu voltando a dizer, irmãos, a gente precisa entender. Filemão é um exemplo claro de alguém que de fato e de verdade se arrependeu, de alguém que deu fruto de arrependimento, que motivou Paulo a argumentar para Filemão a respeito de Onésimo, que era o seu escravo fugitivo.
Então a gente vê isso. A gente vê o Onésimo que se arrependeu de fato de verdade, Paulo argumentando em seu favor, e um Filemon que recebe agora Onésimo como irmão caríssimo do Senhor. Então, esse é o procedimento que nós devemos fazer quando nós somos prejudicados pelos outros. Entende, irmãos? Que é justamente fazer o que a Escritura ordena com amor, mesmo repreensão, perdoando se houver arrependimento e não perdoando se não houver arrependimento, ter compaixão se houver arrependimento, certo? E ter procedimento nobre havendo arrependimento. Tá bom? Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a sermos corretos e fazermos o que a Escritura nos ordena, que o Senhor ajude-nos a sermos servos humildes, tudo seja feito para o seu louvor, a Ele toda a glória, irmãos. Amém, irmãos.